bem? Hoje eu vou falar sobre médio de transporte. Tenho visto muitas dúvidas com relação ao médio de transporte. Quem é, quem pode ser, quem não pode ser, o que se faz o médio de transporte. Hoje eu vou falar sobre esse assunto. O meu nome é Francisco, dirigente espiritual do Templo Espiritualista Cacique Pena Branca e Exu Caveira, na cidade de Campinas, São Paulo. O que eu penso sobre isso? Eu vi algumas perguntas dizendo que o médio de transporte são alguns médios que podem atuar dessa forma, que ele tem esse dom específico, e eu vi falar que outros médios não podem, porque não tem esse dom, ou que é perigoso, esse tipo de conversa. No meu entendimento, na minha vida espiritual de muitos anos, né, eu tenho uma casa pequena, bem uma casa simples, familiar, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o médium, primeiro que o médium de Umbanda, ele é um médium pronto para qualquer tipo de manifestação, né? Voltando lá em 1908, do Zélio de Fernandino de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, do qual ele falava que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, se a gente pensar nessa frase, e além do mais, o Caboclo deixou claro, né, na mesa kardecista, que onde não havia possibilidade de um caboclo, um preto velho, qualquer outro espírito que na época tiveram preconceito com relação à integridade moral dessas entidades, pelo fato de falarem de forma mais simples, embora tenham luz maravilhosamente intensa e eles se manifestam da forma com que eles acham adequado para aquele momento. Depois foi constatado que o caboclo, né, foi um padre e enfim, um frei lá. O que eu penso então? Se a gente trabalha na Umbanda, se a Umbanda trabalha com incorporação mais ostensiva, se na Umbanda nós recebemos os espíritos de luz sem distinção e os irmãozinhos obsessores, trevosos, enfim, a gente é uma casa onde acolhe todo e qualquer espírito para a prática da caridade. Então, se a gente for pensar dessa forma, eu não consigo entender, né, que muitas pessoas colocam que o transporte é algo sobrenatural, é algo totalmente perigoso e nem tem médios que não têm o dom, nada disso, na minha visão. Todos os médios que são médios verdadeiros de Umbanda incorporam tudo, né? Respeito aqueles que aprenderam dessa forma, né? Da mesma forma que eu respeito vocês que acreditam que o transporte tem que ser para médium com um dom especial, que alguns não podem fazer, que o médium precisa ter um preparo maior, tem médios que não podem. Eu também, né, peço o respeito daquilo que eu acredito e do que eu faço em terreiro, aquilo que eu faço no chão de terreiro, não no livro, né? E desde que me conheço como médium, que faz muitos anos, né, eu aprendi dessa forma. E na verdade eu comecei dessa forma. Eu fui assediado por espíritos obsessores, incorporava esses espíritos obsessores, e existiam até brigas entre eles, e isso eu posso afirmar porque eu sei, eu sentia, eu não entendia, mas eu sabia que tinha duas manifestações ao mesmo tempo, e eu fazia coisas que eu não entendia, de brigar, de querer quebrar, enfim, muitas coisas que a qualquer momento eu posso fazer um vídeo sobre a minha trajetória. Seria um vídeo bem longo. Mas então eu me conheço como médium de ralar joelho dessa forma. E aí, a partir do momento que eu fui entendendo o que era, que eu fui procurar conhecimento, né, que eu fui entender o que era Umbanda, fui estudar, fui procurar alguém que pudesse me ajudar,
E aí um pouco eu comecei no meu desenvolvimento, muito criança, eu comecei fazendo um descarrego, o transporte, que a gente fala, antigamente falava muito descarrego, né? Hoje utiliza muito a palavra transporte, que antigamente tinha outro significado. Transporte seria a materialização de algo que está num local e a pessoa faz o transporte daquele material, traz para dentro do terreiro, do local de trabalho e se materializa. Então, antigamente era isso. Hoje está meio que convencionado falar médio de transporte. Todos os médios são de transporte. Todos os médios da Umbanda são de transporte. Todos os médios de Umbanda se incorporam caboclo, preto velho, Exu, pombagira, marinheiro, ele incorpora também o obsessor que está no irmão. Né? E é natural e é tranquilo. Claro que tem que ter uma certa orientação, porque ele vai sentir uma energia que vai vir com sentimentos muito, né, muito ruins, com pensamentos mal, com vontade de quebrar, de desafiar, de xingar. E aí você também tem que conversar com o médium para que ele tenha conhecimento e entendimento que o corpo dele é sua fortaleza e ele governa o seu corpo. E mesmo no momento do transporte, a entidade do médium vai estar lá junto, então não tem problema nenhum. Né? Então, assim, eu vi isso, esse tema aí colocado em redes sociais, em perguntas, aí eu achei por bem do meu ponto de vista. Então, assim, é tudo muito simples e muito natural. Dentro da sua complexidade, dentro dos seus mistérios, das magias. Mas eu entendo que dessa forma o médium tem toda a capacidade de fazer o transporte. Na minha casa é feito dessa forma. A partir do momento que é médium, ele já faz sim, lógico, não é na primeira vez, mas ele vai fazendo descarrego, transporte, mesmo porque a primeira energia, eu aprendi assim, eu acredito que de uma certa forma aqui dentro da minha escola, ele já vai sentindo uma primeira energia que não é a dele, né, tanto fisicamente, mentalmente, então ele daí para frente fica um pouco mais fácil de ele começar a entender as outras energias, como de preto velho, caboclo, marinheiro, e graças a Deus nunca tivemos problema com essa questão, tá bom? Agora, aqueles que acreditam que eu estou falando coisa errada, que a minha forma está errada, tudo bem, não tem problema nenhum, só que eu sigo dessa forma. Eu acho que a Umbanda é bom senso, como eu sempre falo, tudo tem que ter um pouco de bom senso, e às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, do que é o médio de Umbanda. O médio de Umbanda eu entendo que é o médio completo, é um médio completo, então não tem como eu falar, olha, você não pode, você não tem dom, tem sim, é só a pessoa ali encostar, se tiver mediunidade ela vai atrair, vai ser doutrinada, ela vai ficar bem, e não tem problema nenhum, tá bom? Só gostaria de falar sobre esse assunto. Peço que compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sininho, dê o joinha e passe para aquelas pessoas que têm dúvida. É uma forma da gente tentar ajudar um pouquinho as pessoas que querem entender um pouco mais de Umbanda, de uma forma um pouco mais simples e prática. Né? São formas que eu trabalho, que está à disposição de qualquer um para conhecer, para ver o que eu estou fazendo, como eu faço. E aí, se as pessoas acham que está errado, não tem problema também nenhum, porque a Umbanda ela não existe uma única verdade. A única verdade da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Dentro disso, qualquer situação, qualquer tipo de trabalho é muito bem-vindo, e tem escolas e escolas de formas e formas. Tá bom, gente? Então, achei um assunto muito legal, um assunto importante, e eu estou vendo isso. Não pode, você tem que ter o dom. Se você não tiver o dom, você não faz. Se você é perigoso, não tem. Tudo é perigoso na Umbanda, tudo é perigoso. Tudo existe magia, a gente combate o mal, né? Orienta as pessoas, e nós temos inimigos espirituais, nós temos inimigos materiais. Então a Umbanda é uma religião bem complexa, uma religião séria, né? E de risco. Né? Se você não for um bom médium, um médium que se doa, um médium que pensa na caridade, você corre o risco muito grande de ser influenciado por espíritos obsessores e a coisa complicar.
tá? Mas entenda assim, o médium de Umbanda é um guerreiro, e esse guerreiro ele foi preparado sim, e será treinado para que atue de todas as formas dentro de um trabalho mediúnico, tá ok? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, que Oxalá os abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.